Fala, meus amigos, tudo bem? Muito bom dia, bem-vindos ao 12 em Campo deste domingo, dia 26 de março, chegando aqui com as informações do Timão para você. E no vídeo de hoje, vamos falar sobre o Pedrinho, joia da base, que está buscando o seu espaço no time principal, mas a comissão técnica quer todos os cuidados com esse jogador. E vamos falar também sobre a situação do Balbuena, cada vez mais longe, cada vez mais distante do Corinthians, já que tem um contrato vencendo agora no mês de junho. E para finalizar, nós vamos falar também sobre a situação do meia-esquerda Matias Rojas, do Racing, um jogador muito pedido por boa parte da torcida. Será que a diretoria tem interesse? Será que pode rolar? Eu conto tudo para vocês depois da vinheta. Eu sou Ivan Andrade, você está no 12 em Campo. Bora falar de Corinthians. Doze em Campo News chegando neste domingão, trazendo aqui alguns assuntos para vocês analisarem e deixarem o comentário de vocês, que é sempre muito importante aqui para o canal. Aliás, comentem, se inscrevam, deixem o like, é muito importante. Bom, a gente começa falando sobre a situação do Pedrinho, a principal joia da base do Corinthians desses últimos anos aí, fazia tempo que não surgia um jogador com tanto apelo, com tanto pedido dos torcedores. Pedrinho, campeão sul-americano, principal destaque dessas categorias de base do Timão, e aos pouquinhos vem ganhando aí chances no time de cima, sendo relacionado, entrando alguns minutos. E nos minutos que entrou até agora, o Pedrinho, ele agradou muito. Ele agradou bastante aí tanto o torcedor como a comissão técnica, a diretoria, enfim. Mas é um jogador muito jovem ainda, né? 17 anos de idade, e está buscando o seu espaço no time principal. Qual que é o cuidado que a comissão técnica quer ter com o Pedrinho? Não queimar o jogador. Em determinado momento, coloca o garoto, ele não vai bem, 1, 2, 3 jogos, e aí pode acontecer de toda aquela expectativa virar uma frustração. É sempre um exemplo paralelo, o Endrick, jogador do Palmeiras, que foi negociado aí com o Real Madrid por um valor absurdo. No time de cima, né, no time principal, no time principal do Palmeiras, ele ainda não marcou, e era o principal destaque da base, talvez a maior revelação do futebol da base aí dos últimos anos no Brasil, né, um garoto que encantou todo mundo. Mas o técnico do Palmeiras teve paciência, colocou o garoto durante 11, 12, 13 jogos, aí na hora de tirar, agora tirou. E é o que está acontecendo com o Pedrinho. O Pedrinho tem sido muito bem avaliado, muito bem visto. Isso significa que ele ficará em definitivo no time principal? Não. Ele vai buscando o espaço. Se continuar da maneira que está, né, tendo minutos em campo, dando boa resposta, ele pode permanecer definitivamente no time de cima. Se oscilar, se sentir alguma coisa, né, em termos de pressão, em termos de peso de camisa no time de cima, ou tiver alguma influência externa, negociação, enfim, aquilo que a gente sabe que pode acontecer no futebol, ele pode voltar ao sub-20, faz alguns jogos e depois retorna para o time principal. Assim como aconteceu agora, recentemente nessa parada do Corinthians aí, perdão, depois da eliminação no Campeonato Paulista pelo Ituano, o Pedrinho, o Biro e o Giovani, eles voltaram para o time sub-20, foram ajudar ali o time do Danilo. Mas isso não significa que ficarão em definitivo ou não terão mais oportunidades. Não, já estão reintegrados. Mas é um cuidado muito especial que o Lázaro e a comissão técnica do Corinthians está tendo com esse jogador, justamente para preservá-lo, para que o jogador não fique queimado aí por uma eventual irregularidade, inconsistência, esse tipo de coisa. Participou do jogo treino na goleada sobre o Red Bull Bragantino, né, por 6-1. Ele fez um dos gols, ele entrou no lugar do Romero e jogou muito bem. Ele mudou a cara do time quando ele entrou em campo. Eu acho que ele não vai oscilar e pode ter em algum determinado momento uma queda de rendimento, e é absolutamente normal, ainda pela falta de experiência, né, no time de cima,
mas eu acredito que ele terá muito mais consistência do que inconsistência nesse time principal. Vamos ficar de olho no Pedrinho? Comenta aí, você acha que ele tem que ser titular? Você acha que ele merece já ficar em definitivo na equipe de cima? Comenta para mim aí, que é muito importante. Falando agora sobre o Balbuena, cada vez mais distante do Corinthians, tá, minha gente? Cada vez mais longe. O Balbuena tem contrato só até junho, até o meio do ano, e por enquanto não foi procurado pela direção do clube, e também não procurou o clube para uma renovação de contrato. O Balbuena é um dos salários mais altos do time do Corinthians, começou a temporada 2023 muito mal, tanto que perdeu a posição, sim, para o Bruno Mendes. Hoje a dupla de zaga é Bruno Mendes e Balbuena, aliás, perdão, Bruno Mendes e Gil, e o Balbuena ficando no banco de reservas, né? E a gente percebe cada vez mais, e pelas conversas que eu tenho também com algumas pessoas, cada vez a possibilidade de uma renovação ela fica mais distante. Faltam apenas pouquinho mais de 2 meses aí para o final do contrato. O Balbuena, que pertence ao Dínamo da Rússia, tá? E agora, no final do ano, no meio do ano, ou ele volta lá para o Dínamo, ou ele é negociado com outros clubes, inclusive Atlético Paranaense e Bahia, né, têm interesse no futebol do Balbuena, já declararam isso e querem realmente conversar com o Dínamo, com o Corinthians aí, para que ele possa se transferir, mas evidentemente se o Balbuena tiver uma proposta do futebol europeu, ele deve voltar para lá, né? Não deve continuar. Mas o fato é que o Balbuena começou mal a temporada, né, com uma irregularidade muito grande, muito diferente daquele Balbuena seguro, tranquilo, aquele general, apesar de ter uma história riquíssima dentro do clube, com conquistas de título, mas a temporada 2023 foi de muita oscilação, né, de muitas irregularidades, falhas em gol, falhas em marcação, e isso parece que tem pesado muito aí nessa questão de renovação do contrato do Balbuena. O Corinthians, a princípio, disse que não precisa trazer um novo zagueiro caso o Balbuena não fique. Eu acho que precisa. Não dá para ficar apenas com o Gil, com 35 anos, o Bruno Mendes, que ainda não teve o seu contrato renovado, o contrato do Bruno Mendes é até o final deste ano, até dezembro, também não teve ainda, mas a situação dele já é um pouco diferente. Os agentes do Bruno Mendes têm uma reunião agendada já com a diretoria do Corinthians para tratar a renovação, mas não dá para correr esse risco. Portanto, Gil com 35 anos, o Bruno Mendes ainda indefinida a situação, e aí temos o Caetano e o Murilo. O Caetano um pouco mais pronto para jogar, já tem um pouco mais de experiência, né, em Campeonato Brasileiro, Série A, Série B, é um jogador já mais rodado, e o Murilo que ainda busca o seu espaço, né? Muita gente não gosta muito do futebol do Murilo, outras pessoas gostam, mas o fato é que não dá para contar com dois jogadores tão jovens, né, em torneios tão longos e difíceis como teremos a partir agora do dia 5 de abril. Libertadores, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Então o Corinthians segue de olho aí, caso o Balbuena não fique, e realmente não deve ficar, o Corinthians vai tentar, mas aí só na janela do meio do ano, provavelmente dia 4 de julho, que a janela de transferências abre novamente. Nessa janela agora, o Corinthians não deve negociar nenhum zagueiro, não deve trazer nenhum zagueiro, a não ser que surja aí uma oportunidade muito grande, aquela que o Corinthians gosta muito, que é a tal da oportunidade de mercado. Comenta, se prefere o Balbuena, quer que ele fique, acha que a equipe tem que ter aí o Balbuena e o Gil, o Balbuena e Bruno Mendes, o Caetano deve ter uma oportunidade maior, deve jogar mais. Por exemplo, na estreia da Libertadores, lembrando, é Gil e Caetano. O Bruno Mendes está fora, ou Gil e Balbuena, né? Então a gente tem essa questão aí, o Bruno Mendes está suspenso na estreia da Libertadores. Aliás, perdão, na estreia da Copa do Brasil. Então, é importante, aliás, Libertadores mesmo, né? Libertadores naquele jogo contra o Flamengo, tanto o jogo contra o Flamengo ano passado, mas se foi naquele jogo contra o Flamengo, ele coloca a mão na bola, quando o Corinthians foi eliminado na Libertadores, e ele foi expulso. Então ele cumpre suspensão na estreia agora da Copa Libertadores. Aí quem será a zaga? A experiência, Gil e Balbuena? Acredito até que seja. Né? O Lázaro vai apostar muito mais na experiência, mas pode pintar aí um Caetano correndo por fora. E para a gente encerrar o vídeo de hoje, comenta. Quero saber teu comentário aí, tá bom? E deixa o seu like.
E para finalizar esse vídeo, vamos falar sobre a intenção, né, de buscar aí um meia. Todo mundo sabe dessa situação, é um assunto extremamente batido, é um assunto que já é cansativo. Todos nós sabemos que o Corinthians precisa de um meia para substituir o Renato Augusto. O Renato que treinou ontem, tá, gente? Treinou normalmente ontem e deve jogar contra o Coritiba na próxima quinta-feira, num jogo-treino na Neoquímica Arena. Mas a recuperação dele é muito boa e ele já fica à disposição e muito provavelmente para esse jogo de quinta. E sim, para a estreia da Libertadores. Mas todo mundo busca aí o meia. O Duílio Monteiro Alves, presidente do clube, na última semana, ele deu, na entrevista coletiva, quando comunicou a saída do Roberto de Andrade, e pediu, não sei de verdade se ironicamente, da maneira como foi a intenção dele, quando pediu, não, vocês jornalistas que me ligam para pedir informações, para me... né? Me dê sugestões também, se vocês souberem de algum meia. Realmente não é papel de jornalista dar nomes a clube, né? Indicar jogadores a clube. Isso não é papel de jornalista. O jornalista tem que dar a informação, dar a notícia, por mais corintiano que ele seja, né? Não tem que indicar ninguém, Duílio. Mas, enfim, mas o torcedor, sim, esse tem um peso muito grande. O torcedor tem uma importância muito grande. Talvez a maior importância de todas, né? E muita gente, eu vejo aqui no chat, nas nossas lives, nos nossos vídeos, muita gente falando do Matias Rojas, jogador, um meia, está no Racing. O Matias Rojas tem 27 anos, 1,80 m de altura, é paraguaio, tá? É um meio-campo ofensivo, muito bom jogador, ele é muito bom jogador. Canhotinho, tá? E tem contrato com o Racing até agora, junho também de 2023. É um jogador barato pela qualidade que tem, né? O Matias Rojas, lembrando, ele tem quantas partidas? 13 partidas pela seleção paraguaia. Então, um jogador que já tem experiência, né? Já tem experiência internacional, tem 27 anos de idade, uma idade extremamente madura, né? Para um atleta. Então, seria um nome muito importante. E não é um jogador caro. Ele custa hoje, em termos de avaliação de mercado, aí, na faixa de 3 milhões e meio de euros. Tá? Se a gente for falar aí na faixa dos 16 milhões de reais, aproximadamente. É um valor barato para o futebol, né, gente? Convenhamos que é um valor barato para o futebol. Nessa temporada, na Superliga 2023 Argentina, dos 8 jogos possíveis, ele fez 7 jogos e 4 gols. Tá? Ele foi titular ali 88% do tempo. E está de saída. Portanto, é um jogador que ninguém está dizendo aqui que está indo para o Corinthians, mas é um jogador que desperta muita atenção do torcedor. E já que o Duílio pediu sugestões de jogador, será que o clube não pode também olhar para um jogador argentino, né, aceitando um pedido também do seu torcedor? É um jogador, repito, não é caro para o futebol. Ele é bom e para o futebol ele é barato. Ele tem muita qualidade e é argentino. Mas tem muito estrangeiro no time. Agora não tem problema. Pode aumentar um pouquinho. De 5 passou para 7. Está tudo certo, né? E a gente tem que entender que o Cantígio, por exemplo, é um jogador que não deve ficar. O Balbuena não deve ficar. Então você está, né, tirando 2 aí. Então, assim, já facilita muito. Então, não é uma questão de quantidade de estrangeiros no clube. Mas, repito, é bom jogador, tem um custo bom para o futebol e está aqui ao lado. A janela fecha dia 4, semana que vem. 4 de abril, fechou a janela, aí só a partir de 4 de julho, quando reabre, 3 ou 4 de julho, quando reabre a janela de transferências. Eu acho que até lá o Corinthians precisa... Até o dia 4 precisa dar uma movimentada no mercado, apesar de que, cada vez mais, a gente vê poucas possibilidades em relação a isso. Às 8 da noite eu volto trazendo mais informações para vocês aqui. Se inscreva aqui no canal, deixa seu like e comenta. O que você acha do Matias Rojas? Interessa? É bom jogador? Você gostaria de ver no Corinthians? Tamo junto. Ótimo domingo a todos. A gente se vê. Tchau, tchau.